Tudo bem por aí? Eu me chamo Cristiane Viana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no nosso passo a passo de hoje eu peguei uma vasilha e vou começar colocando 2 medidas de areia, 2 medidas de cimento e 4 colheres de cola branca extra forte. Agora a gente adiciona água até ter uma mistura homogênea. A consistência da massa vai ser como se fosse uma massa de bolo. Peguei aqui 2 madeiras roliça, sendo que um era um cabo de vassoura e o mais fininho era um cabideiro de guarda-roupa. Cortei com 25 centímetros de comprimento, usei uma broca para madeira e fiz 2 furos em cada madeirinha dessa. Agora eu vou colocar 2 pregos, tá vendo? Eu peguei um prego bem grandão e vou colocar nessa posição. Vou usar também uma bandejinha dessas bandejinhas descartável de bolo. E vou posicionar essas madeiras nessa posição, ó. Vou colocar primeiro a massa e depois eu coloco a madeirinha aqui em cima. Lembrando sempre de dar algumas batidinhas para tirar todas as bolhas de ar. E agora, para garantir que essa bolacha de cimento não vai quebrar depois de seca, eu usei aqui um pedacinho de tela e coloquei aqui no meio. Para a bandeja maior, vou só colocar bastante massa aqui dentro, dar umas batidinhas para tirar todas as bolhas e eu também vou usar um pedaço de tela para poder garantir que não vai quebrar depois. Essa tela pode ser substituída por alguns pedacinhos de arame. Aí eu coloquei um pouco mais de massa aqui por cima para esconder a tela. Para fazer o porta-ovos eu vou utilizar isopor, vou fazer uma caixinha com isopor. Vou colar com a cola quente para ele ficar assim, uma caixinha que seja suficiente o tamanho para eu colocar essa bandejinha aqui, ó, que veio com ovos dentro. Daí eu vou montar a caixinha e já volto para mostrar. Caixinha montada, tá vendo? Vai encaixar perfeitamente aqui dentro. E eu vou fazer um fundo para essa caixinha também com isopor. Achei que ela tava um pouco alta, cortei um pouquinho aqui, vou deixar ela mais baixinha. Agora eu vou colar ela aqui em cima também com a cola quente. Com a minha caixinha pronta, é só adicionar a massa aqui dentro da caixinha e colocar aquela partezinha de plástico aqui por cima, que vai servir como um molde para fazer o nosso porta-ovos. Aí é só apertar bem, ajeitar direitinho e depois esperar secar. Deixei secando por 2 dias e agora é a hora de desenformar tudo. E olha como ficou bonitinho, gente. Ficou bem bacana, eu gostei demais do resultado. A bandeja maior também ficou linda e eu vou utilizar esse lado que ficou desenhado na bandeja para cima. Ficou com um acabamento bem legal, quase não tem nada nem para lixar.
E para fazer o furo onde eu vou colocar as alças, gente, eu vou utilizar aqui uma chave de fenda, tá vendo? Daí eu vou rodando ela aqui em cima dessa forma. Algumas pessoas me perguntaram lá no vídeo de vaso de cimento como dava para fazer sem a furadeira. E essa também é uma opção, super funciona, tá, gente? Com um vasinho de cimento também pode ser feito o furo dessa forma. Daí a gente vai rodando assim, ó, a chave de fenda. E aí fica o furinho direitinho, olha. Parece até que foi feito com uma broca. Com as minhas peças totalmente secas, já passei um paninho úmido para tirar qualquer pozinho que tenha ficado nelas. É hora de pintar. Para pintar, eu vou estar utilizando tinta branca, dessa tinta que a gente usa para pintar a parede mesmo. Vou colocar corante até eu obter uma cor como se fosse cor de barro. Então, eu vou misturar o corante laranja com o corante marrom. Gente, essa técnica que eu vou usar de pintura aqui é a mesma técnica utilizada. Tem vários vídeos já no YouTube ensinando a gente fazer aquelas pinturas com efeito de cerâmica. E é exatamente isso que eu quero reproduzir aqui. Porém, eu não vou fazer um vaso, vou fazer aqui nas minhas peças que eu quero que elas fiquem com essa cara de cerâmica, cara de barro mesmo. E eu utilizei o bicarbonato de sódio nessa primeira vez, nessa primeira demão de tinta. E eu não gostei muito, eu gostei mais do resultado quando a gente usa o fermento para bolo. O efeito fica muito mais bonito. E para dar o efeito de cerâmica ou de barro que a gente tanto quer, eu vou estar usando bicarbonato de sódio. Aí, pessoal, eu testei com bicarbonato e testei com fermento de bolo. O resultado melhor, o resultado mais bonito ficou com o fermento de bolo, tá? Eu não gostei muito do resultado com bicarbonato de sódio. Que aí vocês vão ver, eu vou passar essa primeira demão e aí na segunda demão que eu for fazer a tinta, eu já vou fazer com fermento de bolo e o resultado vai ser muito mais bonito. Não tem segredo, é só pintar todas as peças e eu passei 3 demãos de tinta, tá, gente? Sempre lembrando de deixar secar entre uma demão e outra. Para fazer a alça da minha bandeja, eu cortei um pedaço de barbante de sisal, vou passar pelo furo e depois eu vou colocar 9 bolinhas de madeira, fazendo sempre um nó na parte de baixo. Para garantir que esse nó não vai desmanchar, eu vou colocar algumas gotinhas de cola instantânea.